Por fim, me honra passar a palavra ao Dr. Teófilo Antônio Miguel, colega juiz federal da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Direito da Administração Pública pela Universidade Gama Filho, especialista em Direito Processual Civil e Direito Sanitário pela Universidade de Brasília. É professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Direito Internacional Público e Privado, e é presidente da Comissão de Direito Internacional da Escola de Magistratura Regional Federal do Tribunal Federal da 2ª Região. Satisfação de tê-lo aqui, a palavra é de Vossa Excelência. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de enaltecer a profícua formação litisconsorcial necessária, unitária, acadêmico-científica, estabelecida entre a desembargadora federal Mônica Cifuentes, magistrada de enlace da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, e o ministro Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, que, de forma muito corajosa e ousada, mas que muito me honra, insistem em citar, sob pena de revelia, um apaixonado aluno estudioso da matéria para participar desse evento, cujo painel é comandado pelo ministro Moura Ribeiro e integrado pelo futuro ministro de Estado, Jorge Lima, certamente chegará lá. Eu fiz esta previsão em agosto do ano passado, na cidade de Sacramento, na Califórnia, onde estávamos convidados pelo Departamento de Estado norte-americano, e não quero exercer futurologia, mas a combatividade de Vossa Excelência certamente conduzem a esse futuro certo e sabido. Também gostaria muito de externar a minha honra em poder participar desse evento com o Dr. Boni Soares, que é o meu coordenador em todas as reuniões da Associação Sul-Americana de Direito Internacional Privado, sediadas pela PUC do Rio de Janeiro. Não posso deixar também de agradecer a confiança depositada por minha professora, Nádia de Araújo, sem a qual eu não estaria minimamente habilitado a estar aqui. O momento, meus amigos, não poderia ter sido mais adequado para a realização desse evento, porque, em abril, a Convenção da Haia sobre Subtração Internacional de Crianças completou 15 anos na República Federativa do Brasil. E, nos próprios termos da Convenção, trata-se ainda de uma criança, já que a Convenção tem aplicação até 16 anos. Então, em que pese já tenha ela 35 anos de idade da sua conclusão em 1980, perante a República Federativa do Brasil, ela só tem 15. E os avanços são fantásticos, não apenas doutrinários, mas também jurisprudenciais, contando com a uniformização muito bem realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em homenagem a esses 15 anos, eu separei 15 tópicos, um para cada ano, que deveriam merecer atenção no estudo desse importantíssimo projeto de lei elaborado pela equipe científica da Autoridade Central Administrativa Federal. O primeiro deles, e inafastável, é a questão de se definir a natureza jurídica da Convenção. É uma missão tormentosa, porque, dependendo da natureza jurídica da Convenção, nós estaremos aptos a superar as eventuais antinomias hermenêuticas que surgirão do embate entre essa lei e a Convenção. Se nós entendermos
que ela tem uma natureza de um tratado internacional de direitos humanos, ela foi incorporada sem observar os ditames esculpidos perante o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República. Logo, assumindo a orientação preconizada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário 466-343, ela teria o patamar hierárquico de supralegalidade. Ela estaria num nível intermediário entre as normas constitucionais, porque teria a mesma natureza de uma emenda à Constituição, de uma norma constitucional, e as normas incorporadas no mesmo patamar hierárquico das leis ordinárias. Então, qualquer embate hermenêutico entre as disposições da Convenção, este projeto e o Código de Processo Civil, nós teríamos que, obrigatoriamente, conferir preponderância aos termos esculpidos perante o Decreto 3413, de 14 de abril de 2000, que promulgou o texto da Convenção. Se não atentarmos para essa questão da natureza do Tratado Internacional de Direitos Humanos, nós também poderemos conferir-lhe um caráter de uma convenção de direito internacional privado, onde estabelecem-se competência internacional e lei aplicável. Ela também é uma convenção de direito internacional privado, porque ela tem essa preocupação. Ela estabelece competência internacional e estabelece também lei aplicável, regra de conexão para, de uma forma assumida como um sobredireito, determinar qual lei o operador do direito deverá aplicar. E, por fim, nós poderíamos também conferir-lhe uma natureza de uma convenção de cooperação jurídica internacional. Cooperação jurídica internacional muito bem comandada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, e aqui, orgulho nacional, faço elogiosas alusões ao secretário nacional de Justiça, doutor Beto Vasconcelos, e ao coordenador do DRCI, doutor Arnaldo Silveira, que certamente muito tem se empenhado para a consecução dos fins inerentes à cooperação jurídica internacional no país, não apenas em matéria civil, mas também em matéria penal. Em se tratando de uma convenção também de cooperação jurídica internacional, nós somos imediatamente remetidos ao novo Código de Processo Civil, que, no artigo 26, dedica de forma inovadora um capítulo inteiro à cooperação jurídica internacional e, no artigo 28, trata do auxílio direto. Como se, na verdade, fosse uma inovação, mas que não é. O auxílio direto, ele se encontra previsto perante o direito pátrio desde a década de 60. Ele tem previsão infraconstitucional na Lei 5478 de 68, no artigo 26 da Lei de Alimentos, quando estabelece como autoridade intermediária, como autoridade central para as questões relacionadas à Convenção de Nova York sobre alimentos, o Ministério Público Federal. Esse projeto, ele dispõe de 45 artigos, extremamente bem elaborados, muito bem sistematizados e que se encontram consentâneos com a nossa Constituição e também com as preocupações esposadas pela nova legislação processual civil, que entra em vigor em abril do ano que vem. Obviamente que o parágrafo único do artigo 1º do projeto estabelece a aplicação subsidiária do novo Código de Processo Civil em relação ao trâmite aqui preconizado, até porque lex specialis derogat generalis. Ou seja, em sendo especial, essa legislação vai preponderar e vai prevalecer em relação ao novo Código de Processo Civil.
O artigo 2º estabelece como o melhor interesse da criança um princípio fundamental dos procedimentos aqui estabelecidos. E ele deve ser analisado exegeticamente com a preocupação esculpida perante o inciso 6º do artigo 3º, que, no meu modo de ver, é o mais importante do anteprojeto. Por que é o mais importante do anteprojeto? Porque ele define o que é melhor interesse da criança. No texto da Convenção, incorporado pelo Decreto 3413, de 14 de abril de 2000, não há essa definição do que é o melhor interesse da criança. É difícil definir qual é o melhor interesse da criança. Qual é o melhor interesse da criança? O melhor interesse da criança de 6 meses é o mesmo interesse de uma criança de 15, de 10, de 8? Certamente que não. O interesse da criança muda. E o seu melhor interesse também. E a quem é que compete analisar o melhor interesse da criança? Daqui a pouco falaremos. O ministro Kukina julgou importante recurso especial, daqui a pouco abordaremos essa questão, onde entende que a criança é juíza do seu próprio melhor interesse. E assim determinou a oitiva e levou em consideração, conferindo absoluta preponderância, a manifestação da criança perante a autoridade judicial. Então, esse inciso 6º, que define o melhor interesse da criança, estabelece que é o da manutenção do convívio com ambos os pais, suas respectivas famílias ou os seus responsáveis legais, e o de não ser transferida ilicitamente do seu estado de residência habitual. Obviamente, além de preconizar também a celeridade no julgamento dessas causas. Não tenho dúvidas, esse é o elemento teleológico mais importante deste projeto de lei, porque, em momento algum, nenhum texto definiu o que era o melhor interesse da criança. O inciso 7º do mesmo dispositivo legal vai definir o direito de guarda. E aqui o direito de guarda, definido pelo projeto, encontra-se absolutamente consentâneo com as preocupações preconizadas pelo artigo 5º, a linha A, e também com as vedações impostas pelo artigo 16, ambos da Convenção, que tem uma definição própria, específica, peculiar, do que é o direito de guarda. No direito anglo-saxônico, definido como custody rights, e não podemos aí cair na armadilha do falso cognato, de definir custody rights como direito de custódia, na verdade é a guarda, ou também pelo direito francês, droit de garde. Então, o direito de guarda tem uma definição própria da Convenção, que é muito bem reproduzida aqui pelo projeto, inclusive introduzindo a questão do ne exeat, que é o direito de que o genitor prejudicado com a remoção ilícita da criança possa se manifestar contrariamente à mudança internacional da residência habitual dessa criança. Preocupação essa que ganhou relevo internacional quando a Suprema Corte norte-americana julgou o caso Abbott versus Abbott. E essa preocupação encontra-se muito bem inserida aqui no projeto. Parabéns aos elaboradores. Em relação ao capítulo destinado à autoridade central, que começa no artigo 4º, não posso deixar também de enaltecer todo esse capítulo direcionado à profícua atuação da autoridade administrativa federal, que tem, dos artigos 26 a 34 do novo Código de Processo Civil, toda uma seara dedicada à sua atuação, bem como no artigo 7º do texto da Convenção. Então, o artigo 4º e seguintes definem quais são as atribuições da autoridade central, e aqui faço uma observação interessante, é que no artigo 5º estabelece-se competir à autoridade central brasileira analisar a admissibilidade dos pedidos de cooperação jurídica internacional.
Mas é importante, meus amigos, nós apreciarmos este artigo combinado com o artigo 29 do texto da Convenção. Por quê? Porque no artigo 29 da Convenção, o legislador internacional previu a possibilidade do prejudicado comparecer diretamente às autoridades judiciais do país requerido ao abrigo ou não das disposições da Convenção. Isso significa dizer que, em que pese a autoridade central entender de forma inconveniente e inoportuna a sua atuação naquele caso de subtração internacional, que o próprio particular prejudicado pode se dirigir diretamente às autoridades judiciais do país, do Estado requerido, ao abrigo ou não das disposições da Convenção. Dentre as atribuições da autoridade central, constam ainda, dentro do artigo 5º, mas no inciso 9º, solicitar a advocacia da União, muito bem representada aqui pela doutora Nereida, pelo doutor Boni, combativos advogados da União, que comparecem perante as autoridades judiciais para esposar as preocupações da República Federativa do Brasil em dar fiel execução a um tratado internacional, para que se mantenha rígida a figura do nosso país perante a sociedade internacional, de que é uma cumpridora fiel das obrigações de fazer assumidas perante os mesmos, o de solicitar à Advocacia da União a adoção de medidas judiciais necessárias para o retorno da criança ao seu país de residência habitual ou para assegurar o direito de visita quando cabível. Eu aqui, meus amigos, exposo uma preocupação com a perda de vigência do atual Código de Processo Civil de 73, porque eu sou um entusiasta do mecanismo da ação de busca e apreensão atualmente esculpido perante o artigo 839 do Código de Processo Civil, que será substituído a partir de março do ano que vem pelo artigo 303 e 304 com um novo nomen iuris, que é o de procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E essa preocupação de um mecanismo ágil, célere, de obtenção e de adimplemento da obrigação de fazer assumida pela República Federativa do Brasil perante a sociedade internacional, está prevista nos artigos 2º, 7º, a linha F e 11. Vejam vocês, em 3 oportunidades o legislador internacional se preocupou em indicar qual o mecanismo à disposição da autoridade central para obter o retorno da criança ilicitamente transferida ou retida ao local da sua residência habitual. E, em boa hora, virá essa lex specialis. Torço para que venha o quanto antes, porque teremos ainda que nos submeter a ajustes jurisprudenciais em relação a esse artigo 303, até que a desejável celeridade seja alcançada. Vou me abster de comentar o artigo 8º, parágrafo 2º, que trata de uma exceção substancial ao retorno da criança quando houver violência doméstica, porque eu tenho muito temor de violência contra a minha pessoa. Fui ameaçado pela queridíssima amiga desembargadora Marli, que tratará do tema que, se eu invadisse a seara dela, eu arcaria com as consequências. Como muito subserviente que sou, obedeço imediatamente e nada falarei a respeito do tema. Entrando na questão propriamente processual, o artigo 11 vai estabelecer a competência do juízo federal, matéria essa que, por muito tempo, foi tormentosa para a Justiça Estadual e para a Justiça Federal.
E os questionamentos, há vários anos atrás, eram os seguintes: a competência é da Justiça Estadual ou é da Justiça Federal? Em sendo da Justiça Estadual, é da vara da Infância e Juventude ou da vara de família? E, felizmente, o conflito de competência 100.345 da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão pacificou essa questão. Obviamente, observando precedentes importantes, como os conflitos de competência 64.120 e 64.020 da relatoria dos ministros Castro Meira e Carlos Alberto Menezes de Direito, que conferiam competência à Justiça Federal em razão do artigo 109, inciso 1º da Constituição. Mas este artigo 109, inciso 1º, trata da competência ratione persone. E nós não podemos nos olvidar que o artigo 109, inciso 3º, vai tratar da competência ratione materia da Justiça Federal. Esse, sim, o artigo próprio e peculiar para que possa a Justiça Federal albergar as ações de busca e apreensão ajuizadas não apenas pela União, mas também pelos particulares. E, analisando-se exegeticamente esse artigo com o 29 da Convenção, repito, aquele que autoriza as pessoas prejudicadas, na sigla em inglês LBP, os Left Behind Parents, que são os genitores prejudicados com a retenção ou transferência ilícita da criança, a se dirigirem diretamente. Perante que juízo? O 109, inciso 3º, combinado com o 29 da Convenção, respondem ao juízo federal. E, dessa forma, nós temos a indagação perplexa. Mas nós podemos ter 2 particulares litigando perante a Justiça Federal? E a resposta é sim, e o projeto agora só vem corroborar esse entendimento. Colega, desculpe, mas como Vossa Excelência mencionou, mais ou menos, a frase seria a seguinte, resumida: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E eu tenho juízo, e o juízo decorre do pedido da ministra Larissa Vaz, a nossa presidente de exercício, de nos esperar para o almoço. Então, vamos respeitar a vontade dela. Eu peço 1000 desculpas, mas em 10 minutos, os 3, por fineza, poderiam fazer um resumo daquilo que lhes parece o mais importante, tudo em nome daquilo que o ECA falou, que é a proteção integral da criança, parece que não está em furo. Então, eu começaria na ordem, compilado do fim para o começo. Então, a palavra de Vossa Excelência, doutor Teófilo, e segue depois o doutor Boni, e segue em seguida, fechando, o nosso doutor Jorge Lima. Muito obrigado, então. Desculpe. Eu agradeço imensamente a oportunidade, não quero que ninguém aqui morra de inanição, então eu vou concluir exatamente me reportando e agradecendo essa honrosa oportunidade de estar aqui com todos vocês ao importantíssimo recurso especial 1.214.408, julgado recentíssimo de junho de 2015, da relatoria do eminente ministro Sérgio Cuquina, que apenas um trecho da ementa estabelece o seguinte: nos termos do artigo 13 da Convenção e do artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, deve-se levar em conta a manifestação da criança que revele maturidade capaz de compreender a controvérsia resultante da desinteligência de seus pais sobre questões de seus interesses. Esse importante precedente da relatoria do ministro Cuquina encontra-se consentâneo com as preocupações do projeto, que prevêem expressamente no artigo 21 e no artigo 39 a possibilidade da criança, quando tiver maturidade para tanto, se manifestar. Por que assim digo? Porque há essa preocupação da realização de uma prova pericial com profissionais habilitados para que procure-se saber
se aquela criança tem ou não maturidade para dispor acerca do seu futuro. Ou seja, se ela resolve permanecer no local da sua residência habitual, ou então, diante da sua maturidade constatada por prova pericial, demonstrar que, em verdade, ela está adaptada ao seu novo meio. Peço imensas desculpas por ter me estendido um pouco mais, mas agradeço a imensa e honrosa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigado, senhor. Agradeço a possibilidade de ter um colega fazendo a brilhante exposição. Na sequência, portanto, agora chega a palavra, a sua conclusão, doutor Boni de Moraes Soares. Obrigado, ministro. Bom, a título apenas de considerações finais, acho que é importante ressaltar que a Advocacia Geral da União, embora seja parte nas ações judiciais de subtração internacional de crianças, tem procurado atuar com bastante sobriedade na condução dessas ações. Sobriedade essa que reflete a postura sóbria com que o governo federal, o Poder Executivo e, notadamente, a CAF traz, né, no seu trabalho. Em outras palavras, a postura que o governo quer levar ao processo por meio dos seus representantes judiciais, dos advogados da União, é a de que é preciso que se tome a decisão que atenda ao melhor interesse da criança, que eventualmente aplique uma das hipóteses de não retorno, ainda que não seja aquela decisão que se espera que o pai deixado para trás, o left behind parent, como fez referência o Dr. Teófilo, queira, ainda que seja uma decisão contrária ao que aquele pai gostaria de ter. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando na elaboração desse projeto. Um projeto que deve balancear da melhor forma possível os interesses envolvidos, os interesses em jogo, e tendo em mente, mais do que tudo, e aí no que toca mais de perto à Advocacia Geral da União, os compromissos assumidos pela República em face da comunidade internacional, dos demais Estados-partes da Convenção, e a melhor forma de conduzir as ações judiciais de subtração internacional de crianças no Brasil. Esse é o nosso olhar ao participar do processo de elaboração desse anteprojeto, e é com essa intenção que nós esperamos alcançar um texto que possa, a um só tempo, compatibilizar os interesses todos envolvidos e entregar a jurisdição da maneira mais rápida e célere possível. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado a todos. Meu agradecimento também ao doutor Boni de Moraes Soares e o fechamento pelo nosso futuro ministro, doutor Jorge Lima. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado. Eu vou, nesses breves comentários de encerramento, trazer aqui alguns dados sobre como que nós estamos implementando a Convenção nos últimos 3 anos, né? Para que a gente possa entender um pouco sobre o contexto em que nós estamos inseridos. Entre 2013 e 2015, nós encerramos 93 casos de subtração internacional de crianças, em que o objeto do pedido era o retorno da criança. Tanto de crianças que vieram subtraídas para o Brasil e crianças que foram levadas do Brasil para o exterior. E é importante que a gente perceba o seguinte, desses 93 casos, em 5%, nós tivemos uma decisão judicial favorável pelo retorno. Decisão não favorável giraram em torno de 9%. Agora, o dado que eu queria trazer aqui, e que vai ser o espírito desse projeto de lei, e que é o espírito também do novo Código de Processo Civil, que é a mediação e a solução consensual desses processos. A partir do dia 1, que eu assumi a autoridade central, eu disse para a minha equipe, eu fico muito feliz de ver a minha equipe toda aqui acompanhando o seminário, eu disse que o nosso objetivo não era resolver problemas. O nosso objetivo, a nossa missão dentro da autoridade central era solucionar conflitos. E as estatísticas mostram que a gente tem alcançado essa meta. Desses 93 casos encerrados entre 2013 e 2015, nós encerramos 31% deles por meio de solução consensual do conflito. E nesses 31%, tanto a criança eventualmente retornou, como a criança permaneceu no Brasil. Mas a gente tem uma solução em que ambas as partes, e aí eu não digo somente os pais que estão no olho do furacão, digamos assim, do conflito, mas também a criança se beneficiam.
E esse é o papel do projeto de lei, é caminhar para que não só nós recebamos a tutela jurisdicional da forma mais célere possível, mas também que o Estado tenha os mecanismos necessários para fazer com que esses conflitos sejam solucionados, e não um problema resolvido. Porque resolver o problema é retornar a criança. A criança veio para cá ilicitamente, então vamos devolver e assim se soluciona o problema. Mas você não resolve o conflito. E a nossa ideia, o nosso objetivo é solucionar o conflito. Por isso a gente tem trazido um ênfase muito grande nesse sentido. E a autoridade central, junto dos demais órgãos que atuam nessa área, aqui vocês puderam ver a Advocacia Geral da União, o papel que ela desempenha, mas eu vejo aqui na plateia a Secretaria de Política para as Mulheres, que também tem uma atuação importante, a Polícia Federal, que eu vejo lá atrás, a doutora Silvia, também acompanhando o nosso seminário. Então, quer dizer, são diversos atores que estão voltados especificamente nesse sentido. Muitas vezes, o retorno da criança vai ser efetivamente o mais correto, que a gente vai ter que fazer tudo isso com base na convenção. Mas, na maior parte das vezes, como vocês puderam ver, desses 31%, é possível que as partes cheguem num consenso. E é isso que a gente vai correr atrás. No próximo painel, inclusive, um dos temas é a mediação. A doutora Lalisa, que já trabalhou na Autoridade Central, vai poder tratar desse tema, fez mestrado e atuou, e tem estudado essa área com mais afinco, vai poder tratar. Mas eu queria deixar como última mensagem essa de que o retorno da criança, ele não acontece a todo custo. E nem é o nosso objetivo que o retorno seja a qualquer custo. Que ele seja um retorno com base na convenção, com base na nossa legislação e cumprindo aquilo que a gente tem como missão, que é a solução consensual. Muito obrigado.